Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e manhã de avivamento é no Sei Itaipu. Aleluia! Manhã de avivamento é no Sei Itaipu. Vem para cá você também. Eu quero compartilhar com você, buscando intimidade na reconstrução da vida. Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 25, apenas o verso 14. Diz a palavra do Senhor: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Como é bom descobrir que os segredos dos Senhores são revelados aos íntimos. Aqueles que vivem intimidade com Deus conhecem o novo de Deus, o sobrenatural de Deus. É isso que o salmista está dizendo, que Deus tem segredos. Você quer descobrir os segredos de Deus? Você quer descobrir o que ninguém descobriu? Você quer ter revelações sobrenaturais? Você quer experimentar o novo de Deus? O segredo é temer ao Senhor. E com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Eu descobri, querido, que intimidade é muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, cadê Claudinha e Camila? Fica de pé aí, esse casal lindo e abençoado. Ontem eu fui num café de comunhão lá no município de Belfor Roxo. Claudinha e Camila me levaram e me trouxeram. Eu nem entendi muito bem. Claudinha falou assim: pastor, eu vi um banner que você vai ministrar num café em Belfor Roxo. Eu falei: sim, meu filho. Então, pastor, eu vou vir te buscar para te levar no café. Eu falei: meu filho, você mora em Queimados. Você vai vir de Queimados para Icaraí, para me levar para Belfor Roxo, para depois voltar para Icaraí, para depois voltar para Queimados. Ele disse: pastor, eu prefiro te levar, porque eu quero que o senhor viva muitos anos. Eu só então eu pude entender. Zona de risco. Obrigado, Claudinho. E quando nós chegamos lá, eu fui muito bem recepcionado pelos pastores, me abraçaram, me beijaram. E teve um especial que disse: todos os dias você entra na minha casa. Eu falei: eu entro na sua casa? É, meio-dia no programa de televisão e 10 da noite no programa de rádio. Eu falei: obrigado. Agora, existe intimidade? Ele disse: você está na minha casa todos os dias, 2 vezes por dia. Mas não existe intimidade. Se eu perguntar para ele: você sabe o meu prato preferido? Com certeza ele não vai saber. Agora, se eu falar com o Everaldo que eu amo uma galinha ensopada, ela já balançou a cabeça e disse: não. Se eu falar o nome da minha esposa, você sabe. Na verdade, Lucinha. Então, intimidade não é só ouvir, não é só ver. Intimidade é muito mais do que isso, porque tem gente ouvindo Deus, mas não fala com Deus. E aí não tem intimidade. Intimidade é muito mais do que ouvir falar, é muito mais do que ver. Jó declarou no final do seu livro, dizendo: eu conheci o Senhor só de ouvir falar. E veja bem, quando Deus deu testemunho de Jó, no capítulo 1, Deus fala para Satanás: você tem visto o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem fiel, é um homem que se desvia do mal, é um homem temente a Deus. Mas Jó declara no final do livro que naquela época ele não conhecia Deus, ele só conhecia Deus de ouvir falar, e Deus deu um testemunho de Jó dizendo: Jó é sincero, Jó é íntegro, Jó se desvia do mal, Jó é um homem crente. E quantas das vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar, mas não conhecemos Deus de intimidade. Intimidade é muito mais do que ouvir, é muito mais do que ver. Intimidade precisa de tempo. Para sermos íntimos do Senhor, precisamos investir tempo. A minha pergunta, e não fique zangado comigo: quanto tempo você tem dedicado o seu dia para ter intimidade com Deus? Um dia que tem 24 horas, qual é o tempo que você reserva para buscar intimidade? Um casamento só funciona bem quando existe intimidade. Um relacionamento só prospera quando existe intimidade. Eu me lembro, quando eu era pequeno, não, eu continuo pequeno, mas quando eu era mais novo, meu pai olhava para a gente e pela intimidade com meu pai eu sabia o que ele estava dizendo:
bastava um olhar. Chegava alguém na nossa casa, a gente vinha todo feliz, papai dava uma rabada de olho assim e vazava todo mundo da sala, porque entendimos, ali é conversa de adulto. Intimidade faz isso. Um único gesto você compreende. Lucinha me olha, eu já entendi tudo. Ela não precisa falar, sabe por quê? Intimidade, você começa a aprender até nos mínimos detalhes, né? Tinha aquele cara falando, nos mínimos detalhes, até nos mínimos detalhes, você começa a entender. Intimidade precisa tempo. Só seremos íntimos de Deus se separarmos tempo da nossa vida para ouvir ao Senhor. Moisés ficou 40 dias na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus falava com ele tete a tete, face a face, boca a boca. E quando Moisés desce do monte, a intimidade com Deus era tão grande que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Foi necessário colocar um véu sobre o rosto de Moisés para que o povo pudesse ouvir a voz de Moisés, porque intimidade faz isso. Jesus disse que a vossa luz venha brilhar diante dos homens. Quando nós temos intimidade com Deus, a nossa lâmpada está acesa. E quando a nossa lâmpada está acesa, Satanás quer olhar para a gente, a luz ofusca o olhar do nosso inimigo. Ele não consegue nos ver. Quando nós reluzimos a luz de Jesus Cristo, nós exalamos o bom perfume da rosa de Saró. Você está entendendo? Intimidade é isso. Quando a gente anda com alguém e a gente tem intimidade, os nossos trejeitos, está certo essa palavra, gente? São parecidos com quem a gente anda. Moisés estava 40 dias face a face com o Senhor, e quando ele está face a face com o Senhor, a luz do Senhor resplandecia sobre o rosto de Moisés. A nossa luz precisa resplandecer diante dos homens, para que eles vejam que nós somos filhos de Deus, para que o mundo perceba em nós a luz de Jesus Cristo. Nós queremos ganhar os nossos vizinhos para Jesus, nós queremos trazer os nossos amigos para Jesus, mas como faremos se não temos intimidade com o Senhor? Preste atenção, existe um reino invisível, onde as forças contrárias lutam em todo o tempo para que você não tenha intimidade com Deus. O inimigo sabe que quanto mais intimidade com Deus você tem, mais difícil fica dele chegar perto de você, porque um crente que vive intimidade com Deus, o diabo não encosta. Intimidade com Deus faz isso. Agora presta atenção, para os íntimos, Deus faz nos ver o que está invisível, porque o mundo invisível só é visível para quem é espiritual. O mundo invisível só se torna visível para quem tem intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com Deus, Deus revela os projetos do inferno contra a sua vida. O rei da Síria fazia os planos para invadir Israel. Mas tinha um homem chamado Eliseu que tinha intimidade profunda com Deus. E Deus revelava para Eliseu todos os projetos feitos às escondidas lá na Síria. Um dia o rei falou, quem é o delator? Quem é o dedo duro? Quem é que conta os nossos projetos lá para o rei de Israel? E aí um soldado diz, não, meu senhor, não tem ninguém fiel aqui, não tem ninguém dedo duro, é que existe lá em Israel um homem, um profeta, que tem intimidade com Deus, e tudo que a gente planeja aqui no oculto e no secreto, o Deus de Israel revela para ele. O diabo não vai encostar em você, os projetos do inferno não vão te alcançar, porque para os íntimos Deus revela, e quando Deus revela, o laço é quebrado, a lança é jogada no chão, e o projeto do inferno não prospera sobre a sua vida. Aleluia. Porque o diabo luta o tempo todo para a gente não separar tempo de oração? Porque o diabo sabe que quando a gente ora, Deus fala conosco. Nada pode trocar o nosso tempo de intimidade com Deus. Não existe nada mais importante do que viver em intimidade com Deus. Nada pode tirar esse tempo da sua vida. Quer prosperar, quer avançar, quer ser abençoado, quer viver o sobrenatural, separe tempo para falar com Deus. Porque quando você fala com Deus, Deus fala com você. O nosso inimigo não sabe o que fazer quando nós separamos tempo para orar.
O nosso inimigo fica endemoniado, já viu isso? O diabo fica endemoniado, ele fica endemoniado quando você separa tempo para andar com Deus. Precisamos orar, precisamos separar tempo para falar e ouvir a voz do Senhor. Um crente que não ora é um crente vazio, raiz rasa. Qualquer ventinho arranca do lugar, qualquer dificuldade faz beicinho. Está chorando porque fulano me olhou assim. Crente chupetinha, né? Eu preciso até dezembro fazer um culto aqui, o culto dos chupetinhas. Gente que chora por qualquer coisa. Trazer um saco de chupeta. Toma, irmãozinho, chupetinha para você. Chora não, bebezinho. Está chorando por quê? Porque o irmão me olhou de rabo de olho. Crente raso, crente que ora, é crente que tem profundidade com Deus. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, como uma palmeira, ele se curva, o vento passa, ele fica de pé novamente. Crente que tem raízes profundas com Deus, não é levado por vento de confusão, por vento de doutrinas, por falácias. Crente que tem raízes profundas com Deus, é crente que se alimenta junto as fontes das águas profundas. Aleluia. Precisamos orar, irmãos. Nós estamos convocando a igreja para essa semana de oração. Se você não experimentou ainda, venha viver o sobrenatural. Deus tem feito coisas tremendas nesse tempo de oração. São 7 dias, 24 horas por dia, 168 horas ininterruptas de oração. Mas a presença de Deus nesse lugar é algo sobrenatural. O clima fica diferente, a atmosfera fica espessa, porque a glória do Senhor, ela se manifesta quando esse povo que se chama pelo seu nome clama ao Senhor. Samuel, ainda um menino, Deus falava com ele. Eli, o sacerdote, se corrompeu. Deus tinha jurado para a família de Eli, dizendo: vocês estarão no altar, vocês estarão perpetuamente na minha casa. Deus fez uma aliança, só que Eli parou de buscar intimidade. E quando a gente perde a intimidade, os nossos filhos perdem a intimidade também. Quando nós deixamos de orar, os nossos filhos deixam de orar também. E Deus não isentou Eli. Deus falou: não, Eli sabe das falcatruas que os filhos estão fazendo. Deus não aliviou o peso, não. Deus falou: por falta de intimidade com Eli, os filhos se corromperam. Os filhos de Eli se tornaram filhos de Belial. E um dia, Samuel dormindo, Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel se levanta, vai à presença do sacerdote Eli e diz: o senhor me chamou, sacerdote? E ele diz: não, meu filho, volta a dormir, eu não te chamei. Samuel vai dormir outra vez, pela segunda vez. Deus chama o nome de Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel se levanta, vai à presença de Eli: o senhor me chamou, sacerdote? Ele disse: não te chamei, meu filho, volte a dormir. E quando Samuel está voltando, ele chama de volta: vem cá, Samuel. Se outra vez a voz soar nos seus ouvidos, deve ser o Senhor querendo falar com você. A Bíblia diz que os olhos de Eli já estavam embaçados. Gente que não tem intimidade começa a perder a visão. Eli já estava ficando cego, já não tinha mais intimidade com Deus, já não tinha mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E ele fala: Samuel, se a voz chamou outra vez, deve ser Deus, meu filho, querendo falar alguma coisa com você. Pela terceira vez, Samuel dormindo, e a voz ecoa: Samuel, 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 levanta a sua mão que eu quero profetizar. Eu quero declarar que nessa noite Deus vai te chamar pelo teu nome. Deus tem alguma coisa nova para te revelar. Deus tem alguma coisa oculta para falar com você. Deus tem alguma coisa grande para falar ao teu coração. E Deus vai te chamar pelo teu nome. E você vai ouvir o projeto de Deus para os próximos dias, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios. E quando Samuel escuta, Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz que Samuel
não conhecia ainda a voz do Senhor. Deus vai te dar experiências novas hoje. Eu estou te afirmando, eu estou declarando que essa noite será marcada pela voz de Deus no teu quarto, na tua cama, no teu íntimo. Você vai sair hoje daqui e Deus vai te revelar coisas novas para essa próxima semana. Deus vai trazer à existência projetos que você ainda não imaginou. Deus trará coisas maiores. Aleluia! Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, mas Deus o chamou. E sabe o que a Bíblia diz? E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E aí eu libero outra palavra profética para você. Na rua que você mora, no condomínio que você mora, na escola que você estuda, no seu local de trabalho, todos vão reconhecer que você é profeta, profetiza de Deus. Se prepare, porque nos próximos dias alguém vai te procurar pedindo oração. Se prepare, porque nos próximos dias alguém vai te procurar para dizer: eu estou passando luta e você pode orar por mim. Se prepare, porque eu estou profetizando. E assim como Deus falou com Samuel, Deus vai falar com você. Você é boca de Deus, você é a voz profética nessa cidade. Deus te escolheu para você fazer a diferença. Deus não te chamou para você ficar longe, não. Deus te chamou para você viver intimidade. Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas que tu não conhece. Deus vai trazer revelações tremendas para a sua vida. É um tempo de intimidade, é um tempo de busca, é um tempo de diálogo com Deus. Aleluia! A dificuldade é nossa, não é de Deus. Deus nunca mudou. Deus nunca deixou de querer o melhor para a gente. Jeremias 33:3 está escrito: disse o Senhor, clama a mim. Você tem clamado ao Senhor? Você tem clamado? Você tem separado tempo para clamar? Porque se você clamar, Deus vai fazer a parte dele. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus vai parar para ouvir o seu clamor. Você não vai jogar tempo fora, você vai investir tempo em intimidade. Clame ao Senhor, porque Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Sabe o que Deus quer revelar para você? O que a concorrência ainda não descobriu. Sabe o que Deus quer revelar para você? Coisas maiores do que você pode imaginar. Sabe o que Deus quer revelar para você? O que você ainda não imaginou. O que Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda não penetrou no coração do homem o que Deus já tem preparado para aquele que clama, para aquele que busca, para aquele que pede. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Você tem aceitado os conselhos de Deus? Você tem andado segundo o propósito de Deus? Você tem vivido a vida que Ele tem para você? Intimidade é diferente. Intimidade é quando eu falo e eu escuto e entendo que Deus quer falar comigo. Intimidade é quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Existem projetos do inferno contra a sua vida que não acontece porque Deus quebra o laço. Você não anda sozinho. O Senhor disse: eu dei ordem a anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido, porque Deus já deu ordem a anjos para te guardar, para te proteger, para te esconder.
A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe o que é habitar? Em intimidade, pode descansar à sombra do Onipotente. Deus está te chamando para intimidade. Deus não quer que você esteja sozinho. Deus está falando, vem para cá, porque eu vou te cobrir com as minhas penas, e debaixo das minhas asas você estará seguro. Vem para cá, porque mal nenhum vai chegar na tua casa, mal nenhum vai chegar na tua tenda. Deus está dizendo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero andar com você, eu quero estar onde você está. Aleluia. Nós fomos resgatados por Cristo para viver uma vida plena. Você não pode aceitar menos do que Deus tem para você. Pastor, mas a Bíblia diz, foi Jesus que disse, pastor, que no mundo tereis aflição. É verdade. Mas quem falou que o versículo acaba em aflição? Eu encontro aqui os 3 R's da Bíblia Sagrada. Primeiro R, a realidade. O mundo, a gente tem aflição mesmo. Essa é uma realidade. Segundo R, reação. Tem de bom ânimo. Terceiro R, resultado. Eu venci o mundo. O mundo tem aflição, é verdade, mas eu não vou ficar parado. A minha reação é de saber que eu estou com Deus, eu não estou sozinho. O resultado é que, se Jesus já venceu, eu vencerei também. Porque se ele já venceu, ele venceu por nós. E quando ele venceu, ele nos deu vitória total e completa. Você não foi chamado para ser derrotado, fracassado, perdedor, desanimado. Jesus disse, no mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. E se eu já venci, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E vida plena é vida abundante. Pastor, mas alguém não pode passar um revés? Pode passar um revés. Passar não é viver. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Pode até passar. E talvez na vida de um mortal, de um ser humano, seja o pior momento. Todo mundo quer estar no monte, e agora é vale. Todo mundo quer estar diante de faróis, diante de focos, diante de holofotes, e lá é sombra. E pior, é vale de sombra e da morte. Mas o salmista disse, eu não terei medo nenhum. Eu posso até passar, mas eu não vou morar. Eu posso até passar, mas eu não vou apodrecer aqui. Tanto é que o verso seguinte diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não acaba em funeral, pode passar pelo vale da sombra e da morte. A história não acaba em funeral, a história acaba em banquete. Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e acaba com unção. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É isso que Deus tem para você. Você não foi chamado para ser vergonha. Deus te chamou para você ser glória, da glória do Pai. Porque quando acontece na sua vida, o nome do Senhor é glorificado e exaltado para sempre e sempre. Aleluia. Deus em tudo. Isso é intimidade. Agora, quantas das vezes você se dá mal porque você não quer ouvir Deus? Você está com pressa. Deus quer falar com você, mas você não para escutar. Deus quer te revelar coisas grandes, mas você não presta atenção no que Deus quer falar. Intimidade é Deus em tudo. Eu preciso que Deus fale comigo. Quantas das vezes você reclama com Deus? Poxa vida, logo agora furou o pneu. E Deus, cara, imbecil, eu estou tentando falar com você. Será que você não está vendo o profeta? O anjo do Senhor ali na frente, mas o imbecil do profeta batendo na jumenta, e aí a jumenta tem que falar. Tem hora que a pedra fala com a gente. Rasga seu pneu e você fica chateado, e a pedra dizendo, você não está vendo que é um livramento, cara?
Deus está falando com você, você vai continuar imbecil, tentando caminhar um caminho de morte, o final é morte, e Deus já está dizendo, se Israel me ouvisse, se o meu povo me escutasse, de repente, depressa, eu abateria os seus inimigos, os sustentaria com o trigo mais fino que existe, e com o mel extraído da rocha, mas o meu povo não quis me ouvir, por isso eu os entreguei ao desejo dos seus próprios corações. Mas Deus está dizendo, se Israel me escutar, eu de pronto abato os teus inimigos e garanto a tua vitória. Pare para ouvir a voz de Deus, pare para entender a sinalização de Deus, pare para viver o novo de Deus. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte seletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Caravana 2020 Pastor Valdir Brasil para a Terra Santa. Dubai, Jordânia e Israel. Pacote completo com parcelas a partir de $262. Mais informações: Gênesis Brasil 3396-3995, 3396-3995 ou pelo WhatsApp 96440-4465.